saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, amém? Bom, hoje eu vim trazer uma mensagem aqui para o canal Portas Abertas. A história que eu vou trazer, ela está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Conta a história de uma menina chamada Tábita. E essa menina, por sua vez, ela aprendeu o ofício através de seus pais da costura. Então essa menina teve o seu chamado do Senhor, né? O chamado do Senhor na vida dela foi para ajudar. O chamado de Deus na vida dela foi para estar ali, sendo solidária com os mais necessitados. Amém? Bom, a história de Tábita, ela começa ali dentro de uma cidade de salteadores, né? A cidade de Jope é uma cidade marítima, né? Aonde ali tinha seus covis de ladrões, aonde o pessoal fazia cerco para assaltar. De Jope também saiu as madeiras que construiu o templo de Salomão. Amém? Só que assim, dentro de uma cidade cheia de salteadores, também tem pessoas que têm um propósito com o Senhor. E dali saiu Tábita, né? Ou Dorca, né? Por quê? Porque essa menina, ela era bela, entendeu? Ela teve uma graça na presença do Senhor. Ela se entregou a Deus, a obra do Senhor, de uma forma íntegra. Ela se jogou de vez nos braços do Senhor. A história diz que ela construía roupa para dar. Então isso significa que ela tinha dinheiro, ela tinha formas para poder se manter. Amém? Então ela construía as roupas e dava para quem tinha necessidade. A história dela é tão interessante que o que acontece? Ela construía as roupas e ela dava. Só que o que você faz de bom nunca volta vazio. Deus, ele observa o comportamento dessa menina e houve um acontecimento no decorrer da sua história que ela veio a falecer. No momento que ela falece, todos sentem e ela manda chamar o profeta. Mandando chamar o profeta para poder vir de encontro a Jope, para poder ver Tábita, que agora está morta. E aquele que trabalha para Deus, aquele que tem um compromisso com Deus, ainda que morre, viverá. Amém? Bom, vamos ler aqui um pedacinho aqui. Jope era um porto apropriado para salteadores e assaltos. Resumindo, era um local perigoso. Mas foi de Jope que Jonas ele era aquele profeta aonde Deus mandou ele descer para ir lá para Nínive. E o que foi que ele fez? Ele entrou no barco e desceu para Tarso. Por quê? Porque Jonas, ele ouviu a história de seu pai. E ouvindo a história de seu pai, foi o que ele fez? Ele falou, não vou descer para lá não. O Senhor mandou ir para lá para poder salvar aquele povo, mas aquele povo pegava os profetas e matava. A intenção de Jonas era que Deus matasse todo mundo. Mas o que eu quero dizer, dentro de Jope, uma cidade de salteadores, uma cidade onde só tinha criminosos, também saem coisas boas. De Jope saiu Tábita. De Jope tinha Jonas, que o pessoal chama de covarde. Na verdade, Jonas, ele era amargurado. Amém? Mas foi de Jope que Jonas foi chamado para uma obra especial. Está lá no livro de Jonas, do capítulo 1, versículo 3. Foi de Jope que subiu as madeiras para a construção do tabernáculo, onde, por ordem de Salomão, está em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 16. Amém? Para quem quiser ler aí,
eu vou estar colocando aqui. Aí vocês podem procurar aí na casa de vocês, no livro, na Bíblia de vocês aí. A história é interessante, né? Aí a gente desce agora para Atos, do capítulo 9, do versículo 36. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Como diz que ela estava cheia de boas obras? É porque ela se entregou a Deus. Ela sentia a dor de quem tinha necessidade, de quem tinha a precisão. E ela não tinha mão fechada. E o que ela fazia? Ela fazia e doava. Ela construía e doava. Hoje, na era que nós vivemos, às vezes nós temos, mas nós seguramos e dizemos que não temos para quem tem a necessidade. Teve o terremoto agora que destruiu as duas cidades. E uma coisa interessante, temos um repórter chamado Cabrini, e Cabrini ele viajou para poder fazer a matéria sobre essa situação, sobre esse terremoto, as pessoas que estavam soterradas, né? Que teve muitas baixas, pessoas que foram retiradas com vida, porque Deus ali abençoou, né? E Cabrini ele faz uma pergunta para o bombeiro. Quando ele faz a pergunta para o bombeiro simplesmente faz isso. Pede para que ele se cale, e ele pergunta por quê. E ele diz, para poder nós ouvirmos o grito de socorro. Era o que Dorca fazia. Ela se calava para conseguir ouvir. E quando ela ouvia o grito de socorro, ela ia até a pessoa, aquele que estava gritando, para poder o socorrer. Nós temos que aprender mais com Dorca. Nós temos que aprender mais com Tabita. Por quê? Porque ela se deu, ela sentiu a dor. E nada que você faz volta vazio. Nada que você faz volta vazio. Porque o que Deus dá para você não é só para você. O que Deus dá para você também é para dividir. Amém? Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Aqui foi mandado 2 dos homens até Pedro, porque Pedro estava perto da cidade. Perto, entre aspas, porque é mais ou menos 12 quilômetros a cavalo. Entendeu? Então o que acontece? 12 quilômetros para ir, mais 12 para voltar. Essa demora até chegar a ela, só que ela faleceu e um corpo de um ser humano, ele entra em decomposição muito rápido. Amém? Só que tudo que é de Deus é perfeito. Tudo que acontece para Deus é perfeito. E ela foi colocada num quarto, em um local alto. E para poder chamar um homem que tem uma intimidade com Deus, para poder vir, para poder dar a vida de volta a essa mulher. Então mandaram 2 homens. Foram rápido para poder voltar logo, para poder socorrer. Porque quem estava gritando por socorro foram aqueles que ela o socorria. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que você faz, volta para você. O que você faz, volta para você. O que você faz de bom, as pessoas vai botar para fora e vai divulgar. O que você faz de ruim também vai ser divulgado. Amém? E como Lida era perto de Jope,
Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandou 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas, são as pessoas que ela ajudava, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então aqui ela divulgou para Pedro as suas obras. Ela divulgou para Pedro aqui as obras de Dorcas. Quais eram as obras de Dorcas? Túnica, roupa, eram as vestes que ela dava para essas pessoas pobres. Então Dorcas tinha dinheiro, a família tinha dinheiro. E o que foi apresentado aqui foram as obras de Dorcas. Aí eu pergunto, quais são as suas obras? O que é que está sendo apresentado para o Senhor nesse momento? São obras boas ou são obras más? Fica para o seu pensamento. Aí vem o 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Bom, aqui eu entendo que tem 3 situações aqui que eu acho interessante. Quando Pedro disse para Dorcas ou para Tabita, levante, o primeiro ato que eu acho interessante foi o abrir dos olhos. Ela abriu seus olhos para enxergar o milagre que estava acontecendo. O primeiro ato para que você tenha uma vida plena com Deus, uma mudança, é abrir os olhos. Porque de olhos fechados você não vai para lugar nenhum. Sem enxergar, você não vai para lugar nenhum. Você não consegue andar de olho fechado, você vai tropeçar, você vai cair. Você pode cair no buraco, você pode pisar em falso. O primeiro ato é abrir os olhos. O segundo ato que Dorcas fez foi, e vendo Pedro, sentou. Ela viu Pedro, o que traz a solução de Deus para Dorcas. E o segundo ato foi sentar. Ela sentou-se para ouvir. Ela sentou-se para prestar atenção em Pedro. Por quê? Porque Pedro estava trazendo agora ali a palavra de vida. Pedro, o que foi que ele fez? Quando ele chegou na cidade, o primeiro ato de Pedro foi, botou todo mundo para fora. Porque ele agora tinha que ter um compromisso com Deus, uma intimidade única com Deus. Ele tinha que conversar com Deus pessoalmente. Então ele tinha que botar que todo mundo saísse. Ele tinha que pedir para que todos saíssem, porque a intimidade com Deus é intimidade com Deus. E agora todo mundo sai, ele põe-se de joelho e conversa com o Senhor. Pede permissão a Deus e agora ele diz: Tabita, levante. O primeiro ato foi abrir os olhos para ver, o segundo é sentar para ouvir. Ela sentou para prestar atenção no homem de Deus que estava trazendo a palavra de vida. Interessante, de novo, o que o bombeiro falou para o repórter Cabrini. Primeiro a gente se cala para conseguir ouvir. E ouvir o grito de socorro. Porque quando você fala, você esquece de ouvir. Amém? E agora ela senta, porque ela está ouvindo a palavra de vida
do profeta Pedro, que tinha uma intimidade com Deus, amém? E pelo ato dela de ser bondosa e caridosa, Deus permite com que Pedro lance a palavra de vida e ela ressuscita. Ela volta à vida por causa das suas obras. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luz. Mas se seus olhos forem maus, você já está em trevas. Amém? Aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O dela, o de Tábita, estava na obra do Senhor. Ela estava fazendo ali a vontade de Deus, amém? E ele, dando-lhe a mão, a levantou-se. A levantou. Pedro agora, por sua vez, vendo que ela abriu os olhos, ela sentou, ela deu ouvido, Pedro agora vai ajudar. O primeiro ato de Pedro é dar a mão, dar o apoio, dizer, estou aqui, eu vou ajudar você a ficar de pé. E ele dá a mão e Tábita se levanta. Ela se levantando, estando firme, o segundo ato foi apresentar ela para o povo. Coisa linda, perfeito. Quando nós criamos um compromisso com Deus, as pessoas não vão entender. Quem está lá fora não vai entender, porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Mas Deus é perfeito. A obra que ela fazia, mesmo que ela morreu, ela voltou à vida. Deus é maravilhoso. O que é as boas obras? Aí vem aqui, ó, boas obras é aquilo que você faz com antecedência e perfeito. É aquilo que você produz para poder doar. Você faz antes e depois sai para poder dar. Mas tem a esmola, que é aquela que você menos espera, que você não consegue entender, porque é Deus que envia para você. Às vezes você está passando, está na padaria tomando café, vamos colocar essa conjectura. Você está na padaria tomando café, alguém chega até você e lhe pede um café. Você pode pagar um café para mim? Você tem condições. Mas o primeiro ato que você vai fazer é dizer, não tenho não, eu só tenho isso aqui. Não estou generalizando, mas o comportamento é esse. Amém? Bom, a esmola é a obra surpresa, ao qual a gente não consegue entender, nem explicar. A distância de Jope para Lida é de 24 quilômetros. Essa foi a distância que os dois homens foram atrás de Pedro. Que foi atrás de Pedro para poder trazer ele até a cidade, para poder devolver a vida, por ordem de Deus, a Tábita. Amém? Bom, essa foi a mensagem de hoje, né, aqui para o canal, para o meu coração e para o seu coração. Essa linda história de Tábita, né, ou de Dorca, ou Gazela, porque a história diz que ela era muito linda, e quando a menina era nascida linda demais, né, era dada assim, porque Gazela é dado como um dos animais mais belos. Amém? Bom, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade de estar na sua casa, né, essa oportunidade de estar aí trazendo um pouquinho da palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Amém? Mais uma vez eu te peço se inscreva no canal. Se estiver gostando, deixe seu comentário gostei. Amém? Desde já eu te agradeço, que Deus abençoe, que Deus entre na sua casa, na sua família. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.